a fragrância de madeira polida e flores encheu a casa funerária. Um perfume grosso e opressivo que prendeu a cada respiração. Agarrando-se à beira do palco para equilibrar, eu fiquei perto do caixão de Mark. Era para ser um dia de tristeza, mas os sussurros da multidão se tornaram um ruído indistinto de fundo. Um dia para prestar homenagem ao cara que eu havia dedicado minha vida. Em vez disso, acabou sendo o dia em que finalmente o reconheci por quem ele tinha sido. Eu me virei para vê-la quando as portas da igreja se abriram. Blake e Jenna. Usando uma roupa vermelha de fogo que contrastava bruscamente com os negros e cinzas solenes ao seu redor, ela entrou como se fosse donos do espaço. Os sussurros despertaram e as cabeças giraram. Meu coração pulou uma batida antes de bater nas minhas costelas com um sucesso duro. Do outro lado do corredor, ela olhou para mim, uma lata lenta e intencional, torcendo seus lábios. Quando alguém acredita que venceu, dá esse tipo. Como se ela fosse de repente a verdadeira esposa. Como se meu sofrimento fosse seu prêmio. Os olhos dos enlutados estavam mudando entre nós, e eu podia senti-los desejando drama, uma cena ou qualquer coisa para rasgar mais tarde. Apertei meus dedos em volta da minha bolsa. O velho eu, aquele que se retiraria, aquele que chorava no banheiro, aquele que agiria como se não doasse, ameaçou assumir o controle por um momento. Hoje, no entanto. Respirei de lazer, o peso do momento como um espesso cobertor de lã pesando sobre mim. Jenna se aproximou com alguns passos arrogantes, chegando perto o suficiente para que eu cheire seu perfume caro. Ela levantou as sobrancelhas e inclinou a cabeça, talvez me desafiava a desmoronar. Em vez disso, dei um sorriso minúsculo, contido e um tanto cortês. Abri minha bolsa sem dizer uma palavra, cheguei dentro e tirei o documento cuidadosamente dobrado que havia escondido dentro daquela manhã. Nos meus dedos, o papel parecia frio e rígido. Eu o segurei de forma constante e resolutamente. Com uma queda presunçosa do pulso, ela tirou da minha palma depois de hesitar. Mas eu a vi sorrir balançando quando ela o desenrolou. Seu rosto estava esvaziado de sangue. O sorriso desapareceu. Seu olhar desviou as linhas que explicaram tudo o que ela acreditava que havia reivindicado, deslizando direto pelos dedos enquanto seus dedos tremiam. Eu não disse nada. Eu não precisava. Com um clique nítido dos meus calcanhares no piso de mármore, o último som em uma sala completamente silenciosa, eu dei as costas para ela. Eu era mais do que a viúva de Mark naquele momento. Eu era uma pessoa completamente diferente, mais forte e renascendo. Diga-nos de onde você está visualizando na seção de comentários antes de começarmos. Para histórias mais impactantes, lembre-se de gostar, compartilhar e assinar. Minha vida com Mark era o tipo de história que as pessoas admiravam antes que tudo desmoronasse. Isso é o que eu pensei, de qualquer maneira. Na primavera, as flores saíram de caixas de janela em nossa casa de tijolos de 2 andares na Maple Street, que tinha um pneu balançando na parte traseira. Havia uma lembrança em todas as partes daquela casa. Conversas sobre a varanda tarde da noite. As manhãs de domingo passaram embrulhadas em cobertores. Antes do amanhecer, o aroma do café de Mark estava se formando. Nosso casamento durou 18 anos. Eu tinha apenas 20 anos quando o conheci na faculdade. Ele era um estudante de negócios. Eu estava trabalhando para um diploma literário. Ele costumava tirar sarro de mim por constantemente ter meu nariz em um livro me chamando de seu sonhador. Eu não me importei, no entanto. Fui fundamentado por sua ambição. Ele tinha um plano para sua vida, e eu coloquei toda a minha fé nela. Eu permiti que meus sonhos mudassem para acomodar nossa existência compartilhada quando nos casamos. Tivemos que viajar pelo estado para o novo trabalho de Mark, então recusei uma oferta de pós-graduação. Foi apenas um sacrifício menor, lembrei-me, um entre muitos que nós dois teríamos que fazer. Trabalhei onde quer que pudesse nos apoiar enquanto ele desenvolvia sua profissão, seja aulas, empregos de meio período ou escrita freelancer. Alguns desses anos pareciam mágicos. Decoramos nossa primeira árvore de Natal juntos, jantares cozidos usando receitas que arrancamos de revistas, ficamos descalços na cozinha e rimos até que nossos lados doem depois que queimamos nosso primeiro peru de ação de graças. Apesar de nossa falta de riqueza, estávamos contentes. Ou assim eu acreditava. Descobri que a alegria nem sempre é audível.
Há momentos em que humilha baixinho sob a superfície, levando você a sentir que tudo está certo. Mas os sonhos de Mark foram maiores que a nossa existência. Ele estabeleceu uma reputação na comunidade empresarial local, colocando muitas horas extras em busca de promoções. Fiquei satisfeito com ele. Toda jornada de última hora e reunião tardia tinham meu apoio. Seu sucesso, eu me lembrei, foi o nosso sucesso. Eu o descartaria como uma parte normal de ser um cara, carregando o fardo da ambição, sempre que ele voltava para casa cansado e preocupado. Os hábitos que estabelecemos foram a base de nossa parceria. Panquecas de sábado de manhã, noites mensais no mesmo restaurante italiano, domingo atravessa o campo, mesmo quando os preços do gás sobem. Eu pensei que os pequenos gestos eram suficientes. Eu pensei que o amor com o qual começamos enfrentaria qualquer tempestade. Não foi que não discutimos. Nós fizemos. Mas eles eram o tipo inofensivo de lutas, que deixaram as luzes acesas, que esqueceram de pegar a limpeza a seco. Nós íamos para a cama irritados e acordava emaranhados um pelo outro. Argumentos esquecidos pela luz da manhã. Isso era vida. Isso foi casamento, pensei. Olhando para trás, havia sinais que eu deveria ter visto. As ligações perdidas que ele nunca explicou. As viagens de negócios que estenderam 1 ou 2 dias extras. A maneira como ele ficou mais calmo após certas conversas telefônicas. Mas o amor pode ser um tipo grosso de cegueira. Eu o usava como armadura, protegendo-me de perguntas que não queria fazer. Linda, minha irmã, tentou me avisar uma vez. Ela não saiu e disse isso. Ela apenas perguntou gentilmente se eu já me preocupava com quanto tempo Marca estava gastando no trabalho. Eu ri isso. Eu disse a ela que a ambição fazia parte de quem ele era, parte de por que eu amava. Ela assentiu, mas não empurrou. Fiquei agradecido então. Agora eu gostaria que ela tivesse. Meu mundo inteiro descansou na crença de que Mark me amava da maneira que eu amava. Que não importa o quão ocupado ele fique, não importa quantas pessoas ele conhecesse, ele sempre voltaria para casa para mim. Eu acreditava que a lealdade era um dado. Algo automático, como respirar. As traições mais cruéis são as que você não vê, as que você não se prepara porque pensa que está seguro. Naqueles primeiros dias, antes que as rachaduras se tornassem desfiladeiras, eu juraria um dedo para cima e para baixo, que era a mulher mais sortuda do mundo. Eu o amei com uma espécie de certeza silenciosa, do tipo que se instala profundamente em seus ossos, tornando-se parte de quem você é. Ele era meu melhor amigo, meu parceiro, a pessoa em quem eu mais confiava. Eu construí minha vida em torno dessa confiança, tijolo por tijolo, sacrifício por sacrifício. Nunca imaginando que um dia ele seria o único a derrubá-lo. Nunca imaginando que o homem que uma vez me beijou com a promessa de sempre me deixasse em pé, segurando pedaços de uma vida que ele havia descartado tão descuidadamente. Mas na época, naqueles anos quietos e contentes, eu não conhecia nada disso. Eu pensei que tinha tudo o que sempre quis. Aconteceu na gala anual da empresa, uma noite brilhante que pretendia comemorar outro ano de sucesso. Mark estava sendo homenageado com um prêmio de excelência em liderança, e eu havia passado a tarde inteira se preparando, querendo parecer com a esposa orgulhosa que eu deveria ser. O salão de baile brilhava sob lustres, as mesas colocadas em roupas de cama brancas nítidas, o ar grosso com o perfume de vinho e ambição. Eu usava uma marca de vestido azul marinho, já havia dito que era o seu favorito. Eu queria deixá-lo orgulhoso, para ser a mulher que ele poderia exibir naquela noite. No começo, tudo parecia perfeito. Mark me apresentou a seus colegas, apertou as mãos, fez brindes. Ele parecia o homem pelo qual me apaixonei, confiante, carismático, magnético. Fiquei ao seu lado, sorrindo através da conversa fiada, sentindo como se tivéssemos construído algo real, algo que vale a pena comemorar. Então eu a vi, Jenna Blake, a nova assistente executiva que todos na empresa estavam sussurrando. Ela era mais jovem, talvez 10 anos meu júnior, com cabelos loiros elegantes e um corpo construído para a tensão. Ela usava um vestido preto mais adequado para uma boate do que um evento profissional, e se carregava como se soubesse que estava sendo vigiada. No começo, eu não pensei em nada disso. Os assistentes também compareceram a essas coisas. Não era estranho. Eu disse a mim mesmo. Mas quando Mark a viu, algo mudou.
Seu sorriso suavizou um pouco demais. Seus olhos permaneceram um pouco muito tempo. E quando ela entrou na nossa mesa, ele não a apresentou como assistente. Ele a apresentou como Jenna, como ela era alguém que eu já deveria saber, alguém importante. Ela riu, um som leve e ofegante tocou o braço dele enquanto o parabenizava. Não apenas um tapinha, um toque remanescente, familiar, proprietário. Meu estômago apertou, mas eu forcei um sorriso, apertando a mão quando foi oferecida. Emily, certo? Ela disse, seus olhos brilhando com algo que eu não conseguia colocar. Pena, diversão. Afastei, disse a mim mesma que estava pensando demais. Mark não percebeu o constrangimento. Ou talvez ele tenha feito, e ele simplesmente não se importava. Ele passou a hora seguinte orbitando entre conversas, mas de alguma forma Jenna estava sempre por perto, buscando-o bebendo, rindo de suas piadas um pouco alto demais, inclinando-se perto demais. A certa altura, enquanto Mark foi puxado para uma conversa do outro lado da sala, Linda, que havia vindo como convidado, se inclinou e sussurrou: "Isso não é apenas trabalhar, Eminência, veja a maneira como ela o observa." Eu balancei minha cabeça. Ele é o chefe dela. Ela está apenas sendo Fidian, eu disse, ouvindo a defensividade em minha própria voz. Eu queria tanto acreditar. Eu precisava. Linda não empurrou. Ela apenas me deu isso triste, sabendo que apenas uma irmã mais velha pode dar. O tipo que diz que ela vê algo que você não quer admitir. Mais tarde naquela noite, durante o discurso de aceitação de Mark, ele ficou no pódio, sorrindo sob o brilho quente dos holofotes. Ele agradeceu à sua equipe, seus mentores, até Jenna pelo nome dela por seu incrível apoio para ajudá-lo a gerenciar os desafios do ano. Ele não me mencionou, nenhuma vez. Sentei-me lá, minhas mãos dobraram firmemente no meu colo, dispostas a não deixar o sting mostrar no meu rosto. Eu bateu palmas quando todo mundo fez. Eu sorri quando ele voltou à nossa mesa, radiante e orgulhoso. Mas algo dentro de mim mudou, quase imperceptivelmente, como a menor rachadura se formando em uma fundação que antes parecia inquebrável. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Mark enquanto ele roçava suavemente, eu olhei para o teto por horas. Pensei na mão de Jenna em seu braço, sobre a maneira como ele olhou através de mim como se eu fizesse parte da decoração, sobre o discurso em que me tornei invisível. Eu disse a mim mesma que não significava nada. Que eu estava cansado. Que a noite foi esmagadora para nós dois. Eu empurrei o desconforto tão profundo que quase acreditava que não estava lá. Afinal, ele voltou para casa comigo, não foi? Dormimos sob o mesmo teto, compartilhamos a mesma vida. Certamente isso importava mais do que alguns momentos estranhos. Eu enterrei a primeira semente de dúvida, arrumando-a com todas as outras preocupações que não tinha forças para enfrentar. Eu não sabia isso então, mas essa noite foi a primeira fratura em uma vida que eu havia construído na confiança. Não seria o último. Depois da gala, as coisas não desmoronaram da noite para o dia. Eles se desgastavam lentamente, peça por peça, a maneira como uma costa se erodia sob ondas implacáveis, não com um acidente, mas com 1000 pequenos puxões. Tudo começou com as pequenas coisas. Mark ficou distraído em casa, perdido em pensamento, mesmo quando estava sentado ao meu lado. Ele parou de perguntar sobre o meu dia, se eu ofereci detalhes, como meus alunos estavam fazendo, os pequenos marcos que eu alcançava no trabalho. Ele assentiu distraidamente sem realmente me ouvir. Eu sabia pela maneira como seus olhos ficaram colados ao telefone, como ele murmurou as respostas apenas para preencher o silêncio. No começo, dei desculpas para ele. O trabalho foi estressante. A economia era imprevisível. Ele precisava de espaço, tempo para relaxar. Eu cozinhei suas refeições favoritas. Eu devolvi ele maçaceiros depois de longos dias. Preenchi os espaços vazios entre nós com paciência, dizendo a mim mesma que é o que o casamento significava, destacando-o em estações difíceis. A paciência começou a sentir vontade de gritar com um desfiladeiro vazio. Mark parou de perceber as pequenas coisas. Quando corri um corte de cabelo, uma mudança drástica, pensei que ele poderia pelo menos comentar, ele nem piscou. Quando nosso aniversário rolou, ele me enviou um texto ao meio-dia que dizia: "Feliz aniversário. Amo você." Sem cartão, sem flores, sem planos de jantar.
Eu disse a mim mesma que não importava, que o amor real não foi medido em grandes gestos. Mas uma parte pequena e dolorosa de mim ainda esperava por algo mais. Paramos de rir juntos. As piadas internas, as brincadeiras brincalhas, a companhia fácil que uma vez nos ancorou, tudo desapareceu em uma coexistência educada, mas distante. Nossas conversas se tornaram transacionais. O que você quer para o jantar? Não se esqueça da sua consulta. Você pagou a conta elétrica? Ele ainda estava lá, mas não estava mais comigo. A pior parte não foi a luta. Foi o silêncio. Silêncio no jantar, quebrado apenas com a talhada de garfos contra pratos. Silêncio no carro enquanto dirigíamos lado a lado como estranhos. Silêncio na cama quando eu estava acordado ouvindo-o respirar, imaginando se ele estava sonhando com outra pessoa. Uma noite, trabalhei coragem para perguntar: você está feliz? Ele olhou para cima do telefone, assustado, como se tivesse interrompido um mundo que ele havia construído há muito tempo sem mim. Sim, ele disse. Por que eu não seria? Eu assenti e sorri como se essa resposta fosse suficiente. Mas, por dentro, senti algo pequeno e importante escorregar ainda mais fora de alcance. Linda notou a mudança antes de eu. Ela veio uma tarde com café e sentou-se à minha frente na mesa da cozinha, me observando muito de perto. Você está desaparecendo, disse ela gentilmente. Você não é mais você. Eu a acenei. É apenas um trecho difícil. Todo casamento passa por eles. Ela não discutiu. Ela apenas apertou minha mão, seus olhos cheios do tipo de pena que eu ainda não estava pronto para aceitar. Ainda não havia grandes traições. Sem cenas chocantes, apenas a queda implacável e implacável. Eu me tornei alguém que eu mal reconheci. Alguém que fez a ponta dos pés em sua própria casa, tentando não perturbar um equilíbrio que já havia quebrado. Eu parei de trazer meus sucessos porque eles estavam e nos encontrou com indiferença. Parei de sugerir noites de data porque ele estava sempre cansado demais. Parei de esperar carinho porque doía demais para receber frieza. Eu encolhi para encaixar os espaços que Mark me permitiu. E cada vez que me deixava menor, uma parte de mim desapareceu. Ainda assim, eu disse a mim mesmo que era temporário, que o casamento significava andar nas estações, mesmo quando os invernos pareciam intermináveis. Eu disse a mim mesma que, se eu amasse mais, esperasse mais, sacrificasse mais, ele encontraria o caminho de volta para mim. Mas o amor não é uma cura por negligência. E esperar não é uma promessa de que alguém o escolherá novamente. Olhando para trás, percebi que a erosão estava acontecendo há anos, escondida sob as rotinas e responsabilidades que nos entorpecem. Mas agora era inegável. O amor que eu havia me agarrei tão ferozmente murmurou, deixando para trás apenas os rituais ocos de uma vida construída sobre memórias em vez de esperança. O homem que eu já havia construído meu mundo estava escapando, um ato silencioso de indiferença de cada vez, e eu estava parado, deixando-o ir, com muito medo de enfrentar a verdade do que estava acontecendo. Não foram apenas as pequenas demissões particulares que me afastaram. Foi o momento em que ele me fez invisível na frente das pessoas que nos conheciam melhor. No momento em que as paredes de nosso casamento rachavam, não apenas dentro de nossa casa, mas sob os olhos de todos que eu havia passado anos deixando na minha vida. Aconteceu na festa de aniversário dos meus pais. Eles estavam comemorando 35 anos juntos, um grande marco em nossa família, algo com que minha mãe sonhava desde o dia em que ela e meu pai disseram: eu gosto. Ajudei a organizar a coisa toda, as decorações, os fornecedores, a lista de convidados. Passei semanas coordenando tudo até os menores detalhes, porque se houvesse uma coisa que eu ainda pudesse controlar, estava garantindo que a história de amor de outra pessoa permanecesse intacta. A festa foi realizada no salão da comunidade local, amarrada com luzes de fadas e cheia de risadas, óculos crocantes e músicas antigas de um DJ alugado. Meus pais bateram a noite inteira, de mãos dadas, balançando lentamente para a música que só podiam ouvir. Eles eram o tipo de casal que eu costumava acreditar em Mark e eu me tornaria. Fiquei perto da mesa de buffet conversando com parentes quando avistei Mark do outro lado da sala. Ele estava rindo, realmente rindo, do jeito que não tinha comigo há meses. E lá ao lado dele estava Jenna. Ela não deveria estar lá. Este não foi um evento de trabalho. Isso era família.
Mark deve tê-la convidado por conta própria. Talvez ele tenha dito a si mesmo que era inofensivo. Ou talvez ele não se importasse mais com as aparências. De qualquer maneira, ela estava, tecendo-se na celebração da minha família, rindo com meus primos, bebendo vinho, parecendo pertencer. Quando Mark me notou assistindo, ele não parecia culpado. Ele me acenou com um movimento casual da mão, como um homem convocando uma garçonete. Eu fiz o meu caminho, forçando um sorriso. Isso é Jenna, disse Mark, passando o braço em volta dos ombros de uma maneira que era um pouco familiar. Você sabe, minha assistente. Ela salvou minha vida no último trimestre. Eu assenti, estendendo uma mão que Jenna mal se incomodou em tremer. E isso, continuou Mark, voltando-se para Jenna sem sequer olhar para mim, é Emily. Ela mantém tudo correndo em casa. Havia risadas reais em voz alta do pequeno grupo ao nosso redor. Alguém, talvez a esposa do meu primo, riu e disse, atrás de todos os grandes homens, certo? Fiquei lá, bochechas queimando, enquanto Jenna ria em seu copo de vinho, entendendo claramente que a marca de hierarquia havia acabado de atrair algumas palavras descuidadas. Eu não era mais o parceiro dele. Eu fui a ajuda. Teria sido mais fácil se ele tivesse me dado um tapa no rosto. Pelo menos, então teria sido real, justificado. Em vez disso, eu fiquei lá congelado, segurando um prato de papel frágil de comida, a sala girando um pouco enquanto o riso desapareceu, e as conversas seguiram em frente sem mim. Mark não percebeu que eu não tinha rido. Ele não percebeu como minhas mãos tremiam, ou como minha garganta se fechou até a respiração parecia um ato de vontade consciente. Ele apenas bateu palmas nas costas e disse algo sobre pegar outra bebida, indo embora sem um segundo olhar. Eu me desculpei até o banheiro, trancando a porta atrás de mim o mais rápido que pude. Na luz fraca, olhei para o meu reflexo. Eu não reconheci a mulher olhando de volta para mim. Seu batom estava borrado. O cabelo dela murchava sob a umidade. Seus olhos, uma vez brilhantes e cheios de vida, pareciam monótonos, vazios. Eu agarrei as bordas da pia de porcelana até que meus nós dos dedos ficaram brancos, dispostos a não chorar. Não aqui. Não esta noite. Não quando meus pais mereciam lembrar esta noite sem que minha tristeza manchava. Reapeli meu batom com mãos trêmulas, coloquei um sorriso no rosto e voltei para o corredor enquanto nada havia acontecido. Parabenizei meus pais, abraçamos parentes, posou para fotos. Tornei-me um fantasma em minha própria vida, passando pelos movimentos, porque isso era mais fácil do que explicar o espaço oco que abriu dentro de mim. Linda chamou minha atenção pela sala mais tarde naquela noite. Ela não disse nada. Ela não precisou. O rosto dela disse tudo, eu vejo você. Desculpe. Você não merece isso. Eu sorri de volta, agradecido por seu entendimento silencioso, mas mais envergonhado do que nunca que essa era agora a minha história. Não é o conto de fadas em que eu acreditei? Não é a parceria que eu havia sacrificado tanto para proteger. Apenas uma mulher sozinha em uma sala lotada, fingindo que ainda importava para o homem que já havia seguido em frente. Bem na frente dela, sair não foi um grande momento de bravura. Não era uma cena cinematográfica em que arrumei minhas malas no meio de uma tempestade, gritando palavras finais através das lágrimas. Era mais silencioso do que isso, menor, como o clique suave de uma porta fechando atrás de você. Aconteceu algumas semanas após a festa de aniversário dos meus pais, depois que a presença de Jenna entrou em todos os cantos de nossas vidas sem permissão. Até então, ela não estava apenas no trabalho. Ela estava aparecendo em jantares casuais, entrando em festas de aniversário, andando em nossos amigos como ela pertencia. E Mark não parou. Ele deu as boas-vindas. Às vezes eu me perguntava se ele até percebia o quão profundamente ele havia me apagado do mundo dele, ou se simplesmente não se importava. A noite que saí não foi especial. Não houve grande luta. Sem vozes elevadas, sem pratos quebrados ou portas batidas, apenas um silêncio tão grosso que parecia se afogar. Estávamos sentados em extremos opostos da sala de estar. Eu com um livro que eu não estava lendo. Mark percorrendo seu telefone, a TV cantarolando com um jogo de beisebol que nenhum de nós estava assistindo. Olhei para ele, estudando seu rosto, a curva de sua linha de mandíbula, o vinco familiar entre as sobrancelhas.
Eu conhecia cada centímetro dele. Eu já o amava da maneira que uma pessoa que se afoga se apega à superfície da água, desesperada, consumindo tudo. Mas agora, olhando para ele, não senti nada além de uma doroca. A realização se estabeleceu lentamente, como o ar frio que penetrava através de uma rachadura em uma janela. Eu não estava mais em casa. Eu estava lá, ocupando espaço em uma vida que não me queria mais. Defina o livro com cuidado e me levantei. Mark não desviou o olhar do telefone dele. Não perguntou para onde eu estava indo. Nem sequer se encolheu. No quarto, abri o armário e puxei uma pequena bolsa noturna. O tipo que você leva para viagens rápidas ou nos finais de semana de última hora. Eu não levei muito, apenas o essencial. Algumas mudanças de roupa, produtos de higiene pessoal, meu suéter usado que ainda cheirava a momentos melhores. Eu me movi lentamente, metodicamente, meio esperando que ele desça o corredor e me pergunte o que eu estava fazendo, meio esperando que talvez ele notasse. Ele não. Quando fechei a bolsa, o som ecoou alto na sala vazia. Por um momento, sentei-me à beira da cama, nossa cama, traçando a costura no edredom que escolhemos juntos anos atrás. Lembrei-me da emoção que sentimos fornecer nossa primeira casa. Como lutamos com as cores da tinta, como nos comprometemos com aquele edredom floral ridículo que eu secretamente odiava porque Mark achava que era aconchegante. Eu costumava acreditar em lembranças como essa poderia ancorar um casamento através de qualquer coisa. Eu estava errado. Deixei uma nota na cômoda, curta, apenas o suficiente para dizer: estou com Linda por um tempo. Preciso de espaço. Por favor, não ligue. Mesmo escrevendo, minha mão tremeu. Não do medo, da tristeza. A dor pela garota que antes acreditava que o amor por si só poderia consertar tudo. Eu carreguei minha bolsa no andar de baixo. Mark ainda estava no sofá, ainda rolando, ainda em silêncio. Eu parei na porta, esperando. Uma última chance, uma última oportunidade para ele olhar para cima e perceber que estava me perdendo. Mas ele não. Virei o botão e saí, o ar da noite me atingindo como uma onda. Eu não bato a porta atrás de mim. Eu não fiz uma cena. Eu não queria drama. Acabei de sair. A casa de Linda ficava a apenas alguns quilômetros de distância. Mas a unidade parecia interminável. A cada milha era um cabo de guerra entre culpa e liberdade. Eu estava desistindo muito cedo? Eu estava traindo votos que deveriam ser inquebráveis? Ou finalmente estava me escolhendo pela primeira vez em anos? Quando pulei para a entrada de automóveis de Linda, ela já estava esperando na varanda, os braços cruzados, o rosto macio de entendimento. Ela não fez perguntas. Ela não disse: eu te disse isso. Ela apenas pegou minha bolsa da minha mão, me puxou para um abraço e disse: você não está sozinho. Pela primeira vez no que parecia uma eternidade, me deixo chorar. Sob silenciosos e quebrados que estavam construindo dentro de mim há meses, talvez até anos, se espalharam pela noite. Eu chorei pelo amor que perdi, pela mulher que perdi, pelo futuro isso não existia mais. Eu não sabia o que viria a seguir. Eu não tinha um plano. Eu nem sabia se era forte o suficiente para reconstruir. Tudo o que eu sabia era que finalmente parei de ficar parado em uma vida que há muito tempo parou de ser minha. E mesmo através das lágrimas, enterrada sob toda a dor, era o menor lampejo de algo que eu não sentia há muito, muito tempo. Ter esperança. O fundo do poço não se anuncia com um acidente. Não vem com sirenes ou luzes piscando. Ele se arrasta lento e sufocante até que um dia você acorde e perceba que está sentado no fundo de uma vida que não reconhece mais. Para mim, aconteceu 2 semanas depois que eu me mudei com Linda. No começo, pensei que a distância me daria clareza. Eu pensei que dormir em uma cama diferente, respirando ar diferente, de alguma forma, me encaixaria de volta ao foco. Mas, em vez disso, o silêncio me engoliu inteiro. Linda foi trabalhar. Sentei-me à mesa da cozinha dela, o sol da manhã derramando pelas janelas em vigas finas e fracas. Uma xícara de café meio vazia esfriava na minha frente, intocada. Eu olhei para isso pelo que parecia horas. O mundo do lado de fora do vidro avançou enquanto eu ficava congelado no lugar. Eu não conseguia comer. Eu não conseguia dormir.
Os dias embaçados juntos, marcados apenas pela ascensão e cenário do sol. Eu percorri meu telefone sem rumo, relendo textos antigos que Mark me enviou, os doces, os dos primeiros anos. Tentei conciliar o homem nessas mensagens com quem nem se incomodou em me impedir quando eu saísse. Meu corpo se moveu, mas minha mente flutuou em outro lugar, desapegada e entorpecida. Uma tarde, decidi voltar para casa. Eu disse a mim mesma que só precisava de algumas coisas, algumas roupas, alguns livros, meu laptop. Mas no fundo, eu estava perseguindo um fantasma. Eu precisava ver se alguma parte da minha antiga vida ainda era salvável. A garagem parecia a mesma. O jardim que eu plantei minuciosamente floresceu em cores imprudentes. Do lado de fora, era como se nada tivesse mudado. Mas quando entrei pela porta da frente, o ar parecia diferente, mais frio, vazio de uma maneira que eu não conseguia explicar. Mark não estava em casa, bom. Eu não achei que poderia enfrentá-lo sem desmoronar. Eu me movi pela casa com cuidado, como um visitante com medo de perturbar as ruínas de algo sagrado. Na sala de estar, encontrei uma nova foto emoldurada no manto. Uma foto de Mark em um evento de trabalho. Jenna ficou ao lado dele, sorrindo intensamente, o braço em volta da cintura dele. Não havia traço de mim no quadro. Não há espaço para mim nessa foto. Eu me afastei rapidamente, engolindo a picada. No andar de cima do nosso quarto, a cama estava desfeita, algo que Mark nunca teria tolerado antes. Suas coisas estavam espalhadas pela cômoda, as portas do armário deixadas abertas, camisas e jaquetas jogadas descuidadamente por dentro. O perfume de uma mulher demorou fracamente no ar, floral e afiado, tão diferente de tudo que eu já usava. Sentei-me à beira da cama, segurando a pequena caixa de pertences que eu havia reunido, uma foto emoldurada do dia do casamento, alguns livros que ele nunca se importava em ler, meu lenço favorito abandonado na parte de trás de uma cadeira. Isso me atingiu então, com força total. A finalidade de tudo. Não havia como salvar isso. Sem consertar o que havia sido tão completamente descartado. Eu não estava apenas fora de casa. Eu estava fora de sua vida, apagado, substituído, esquecido. Lágrimas brotaram, mas eu não as lutei. Eu os deixei cair, silenciosos e firmes, absorvendo o tecido do Consolador embaixo de mim. Chorei pelos anos que havia investido em um homem que construiu um futuro sem mim. Eu chorei pela versão de mim mesma que acreditava que o amor por si só poderia ser suficiente. As paredes do quarto, uma vez cheias de sonhos sussurrados e risadas noturnas, agora se fecharam ao meu redor como uma tumba. Esse era o meu fundo do poço. Sentado sozinho no meio de uma vida que costumava ser minha. Percebendo que nunca me pertencia verdadeiramente. Eu saí sem olhar para trás. O caminho de volta ao Lindas foi um borrão. Não me lembro das ruas ou dos semáforos. Só me lembro de segurar o volante com tanta força que minhas mãos doem me forçando a respirar, uma inspiração trêmula de cada vez. Quando voltei ao Lindas, não falei. Eu me arrastei para a cama de hóspedes, ainda totalmente vestida e puxei as cobertas sobre minha cabeça. Fiquei lá por horas, talvez dias, deixando o peso da minha dor a cada última onça de resistência dentro de mim. Há um tipo de morte em deixar uma vida que você pensou ser sua. E antes que você possa se reconstruir, você precisa sofrer completamente essa perda. Naquele espaço escuro e oco, algo dentro de mim se abriu. Mas o que eu ainda não percebi, o que eu não podia ver através da névoa espessa da dor, era que às vezes a quebra é necessária. Às vezes, você precisa perder tudo que pensou que precisava apenas para encontrar os pedaços de si que estavam esperando para serem reivindicados. Aconteceu em uma tarde de quarta-feira, um daqueles dias cinza e sem forma em que o tempo mal se move. Linda saiu para fazer recados, deixando-me sozinho com meus pensamentos, o zumbido baixo da máquina de lavar louça e o peso silencioso da casa me pressionando. Passeei pelo quarto de hóspedes, abrindo sem rumo a gavetas, tentando encontrar algo, qualquer coisa, para me distrair. Foi quando eu o encontrei. Uma pequena caixa escondida na parte de trás da minha bolsa noturna. Devo ter embalado sem pensar na noite em que deixei Mark. Eu puxei para fora, escovando a poeira da tampa. Era uma caixa de joias antiga e maltratada, uma marca me deu em nosso 10º aniversário, quando os presentes ainda significavam algo. No interior, havia algumas lembranças que eu não olhava há anos.
Um par de brincos de nossa lua de mel, uma nota de amor que ele havia escrito quando propôs e escondido embaixo de tudo, um envelope grosso. Eu fiz uma careta, puxando-o livre. Foi rotulado na cuidadosa manuscrita de Mark, Acordo Prenupcial, 2003. Sentei-me pesadamente na cama, o envelope tremendo em minhas mãos. Eu quase tinha esquecido o prenúncio. Naquela época, parecia uma formalidade, algo que seu advogado insistia por causa da riqueza menor de sua família. Nós tínhamos rido disso na época, prometendo um ao outro que nunca importaria, que o amor fazia documentos como aquele obsoleto. Mas agora, com meu coração escavado e meu futuro incerto, parecia uma linha de vida. Deslizei os papéis e comecei a ler. No início, era o idioma usual, divisão de propriedades, responsabilidades de dívida, proteções padrão. Mas no meio do caminho, minha respiração presa na minha garganta. Lá estava, uma cláusula enterrada perfeitamente no jargão legal que explicou as consequências da infidelidade. Se Mark já se envolveu em um relacionamento extraconjugal durante o nosso casamento, ele perdeu todas as reivindicações de qualquer ativo em conjunto. Tudo não seria inadimplente. As palavras embaçaram na página quando as lágrimas encheram meus olhos, mas não da tristeza desta vez, de choque, da vindicação, da menor e mais feroz de algo que eu não sentia há muito tempo. Poder. Mark não havia me traído emocionalmente. Ele havia quebrado uma promessa legal, uma promessa que o despojava das mesmas coisas que ele e Jenna provavelmente assumiram que caíam em suas voltas. Apertei o documento no meu peito, tremendo com a enormidade do que isso significava. Pela primeira vez desde que saí da porta, o saldo mudou. Eu não estava impotente. Eu não era uma esposa descartada para me sentir mal. Eu tinha direitos. Eu tinha proteção. E eu tinha provas. Minha mente correu, conectando peças que eu não ousei conectar antes. As viagens de negócios apressadas, as ausências inexplicáveis, a presunção de Jenna em eventos familiares, tudo isso levando a uma verdade que eu não podia mais negar e agora poderia finalmente fazer algo. A descoberta não foi apenas sobre o pré-app. Tratava-se de me ver claramente pela primeira vez em meses, talvez até anos. Eu gastei tanto tempo encolhendo, tentando me deixar menor para me encaixar no amor cada vez maior de Mark. Eu tinha esquecido que era uma pessoa inteira antes dela, capaz, inteligente, digna. Eu tinha esquecido que tinha o direito de ficar de pé, de me proteger, de lutar pela vida que merecia. O pré-app era mais do que um documento. Era um espelho que refletia a versão minha que eu pensei ter perdido. Recolhi cuidadosamente os papéis, os coloquei de volta no envelope e deslizei-o na minha bolsa. Não mudou o desgosto. Não apagou os anos que eu havia dado a um homem que parou de me amar muito antes de ter a coragem de dizer isso. Mas isso me deu algo que eu não tive há muito tempo. Um caminho a seguir. Não há mais implorando por restos de afeto. Chega de lamentar um homem que havia escolhido outra pessoa. Chega de ficar parado enquanto a vida passava por mim. Pela primeira vez em meses, talvez mais, eu sorri, pequeno, feroz inteiramente para mim. A guerra pelo meu coração acabou. A batalha pelo meu futuro acabará de começar. E desta vez, eu não estava lutando para ser amado. Eu estava lutando para ser livre. O despertar não parece um raio. Não coloca em você com uma clareza repentina. É mais silencioso do que isso, quase gentil, como o levantamento lento do nevoeiro de uma estrada familiar que você esqueceu estava lá. Na manhã seguinte a encontrar o pré-trepado, acordei me sentindo diferente. Não curado, não inteiro, mas diferente. Pela primeira vez em meses, meu primeiro pensamento não foi a ver com Mark. Não era sobre Jenna ou a vida que perdi ou os anos que havia perdido. Era sobre mim. Sentei-me na cama, sentindo o primeiro filtro de luz através das cortinas de Linda. O ar cheirava a cafés no térreo. E em algum lugar no fundo de mim, uma parte que eu pensei ter morrido, mexido acordado. Eu me vesti devagar, escolhendo roupas que me fizeram sentir forte e não invisível. Eu puxei um par de jeans escuros, um sviat ajustado R, brincos de ouro simples. Não há mais moletons largos ou se escondendo atrás de pães bagunçados e rostos cansados. Se eu ia recuperar minha vida, parecia que merecia. Mesmo que por dentro, eu ainda me sentia frágil. No andar de baixo, Linda estava sentada à mesa lendo o jornal,
seus óculos empoleirados no nariz. Ela olhou para cima quando me ouviu e, por um momento, apenas olhou, como se fosse perceber a mudança em mim antes mesmo de eu dizer uma palavra. Manhã, ela disse com cuidado, avaliando meu humor. Manhã, respondi, minha voz mais forte do que eu esperava. Me derramei uma xícara de café, saboreando a normalidade, a pequena recuperação da vida comum. Não lancei meu monólogo habitual sobre como eu estava com o coração partido. Eu não chorei. Eu apenas me sentei em frente a ela, calmo, composto. Linda colocou o papel e me estudou por um longo momento. Você encontrou algo, não é? Ela perguntou, não indisciplinada. Eu balancei a cabeça, deslizando o pré-app pela mesa. Ela leu rapidamente, seus olhos se arregalando um pouco quando alcançou a cláusula de infidelidade. Emily, ela sussurrou. Eu não precisava que ela dissesse mais nada. Eu não precisava de ninguém para validar o que já sabia. Mark havia quebrado algo sagrado e, ao fazê-lo, ele me entregou a chave para minha própria liberdade. Durante anos, eu me convenci de que a força significava ficar. Esse amor foi comprovado por resistência, paciência, sacrifício. Mas agora, eu entendi que às vezes a força significa saber quando parar de se derramar em alguém que continua esvaziando você para fora. Eu não seria a mulher que implorou para ser escolhida. Eu não seria a nota de rodapé no próximo capítulo de Mark. Eu ia ser o autor da minha própria história, começando agora. Passei o resto da manhã fazendo ligações silenciosas e estratégicas. Entrei em contato com uma advogada que Linda recomendou, uma mulher afiada chamada Caroline Blake, especializada em direito da família. Reuni documentos, demonstrações financeiras, e-mails, qualquer coisa que mostrasse como Mark havia mudado sem sequer a cortesia da honestidade. Eu não estava correndo para a batalha. Eu estava me preparando para isso. Eu não disse a Mark que eu sabia. Eu não invadi o escritório dele exigindo explicações. Eu não apareci chorando à sua porta pedindo fechamento. Eu o deixei morar no mundo que ele criará, alheio, arrogante, descuidado, enquanto eu construí um mundo próprio, tijolo por tijolo. Havia algo estranhamente emocionante nisso, em se mover em silêncio, em segurar minha verdade perto do meu peito como uma arma secreta. Cada pequeno passo, reuniões de escalas, fazendo cópias, abrindo minha própria conta bancária privada, era gostar de colocar uma pedra sob meus pés, construindo um novo caminho para frente, que levou para longe dele, que levou a mim. À noite, entrei no diário, não sobre Mark, não sobre Jenna, sobre mim. Escrevi lembranças de quem eu era antes dele, sonhos que havia arquivado, paixões que havia abandonado, pontos fortes que havia esquecido. Fiz listas de coisas que eu queria fazer: viajar sozinho, começar um novo hobby, voluntário em um abrigo, pintar meu cabelo uma sombra que ninguém mais escolheu para mim. Eu não estava com raiva. Eu não estava amargo. Eu estava acordado. E a cada dia que passava, a vida que eu estava de luto parecia menor, mais escura, menos digna da dor que eu havia dado. Eu não estava apenas sobrevivendo agora. Eu estava recuperando, peça por peça, escolha por opção, passo silencioso e poderoso. Eu não fiz grandes anúncios. Não gritei meus planos de telhados ou postei citações enigmáticas online. Eu me movi silenciosamente, deliberadamente, porque o poder real não implora atenção. Ele constrói silenciosamente até que seja muito forte para ignorar. A primeira coisa que fiz foi garantir minhas finanças. Eu me encontrei com Caroline Blake, o advogado Linda havia recomendado. Ela era calma, afiada, o tipo de mulher que fez você sentir que poderia sobreviver a qualquer coisa apenas sentada do outro lado da mesa. Nós nos encontramos em um pequeno escritório no centro da cidade, escondido acima de uma cafeteria, o tipo de lugar que você sentiria falta se não estivesse procurando. Caroline leu o pré-trepado com cuidado, seus olhos estreitando-se um pouco em aprovação. Você tem mais alavancagem do que pensa, disse ela. Se fizermos isso direito, ele nem verá isso chegando. Ouvir isso parecia a primeira respiração profunda que eu havia tomado em meses. Caroline descreveu um plano simples, mas firme. Documente tudo: e-mails, mensagens de texto, extratos bancários mostrando cobranças incomuns. Finanças separadas, abra uma conta de corrente particular, redirecione meus contra-cheques. Prepare-se emocionalmente. Espere que ele fique chocado, zangado, talvez até cruel. Fique em silêncio.
Deixe-o pensar que ainda está ganhando. O tempo é tudo, disse Caroline. Deixe-o subestimá-lo. Isso tornará sua posição mais forte quando chegar a hora. Eu assenti, cometendo cada palavra com memória. Após a nossa reunião, fui direto para o banco. Abri apenas uma nova conta em meu nome. A primeira coisa em muito tempo que foi realmente minha. Eu movi uma pequena quantidade de dinheiro, o suficiente para me sustentar se as coisas ficaram confusas rapidamente. Não foi muito, mas foi um começo, uma semente de independência. Em seguida, recuperei todos os documentos pessoais que eu havia armazenado ao longo dos anos, certidões de nascimento, declarações fiscais, apólices de seguro. Eu os empacotei perfeitamente em uma pasta de arquivos e os guardei na casa de Linda, escondidos na parte de trás do armário do casaco, em algum lugar seguro, em algum lugar que Mark nunca pensaria em olhar. Toda ação que tomava, por menor que fosse, parecia como recuperar outro pedaço de mim. Voltei à minha própria vida em silêncio, mantendo tudo o mais normal possível de fora. Eu respondi textos ocasionais de Mark, respostas curtas e educadas que não revelaram nada. Eu não lutei. Eu não acusei. Não dei a ele nenhum motivo para acreditar que eu era tudo, menos de coração partido, impotente, recuando. Lá dentro, porém, eu estava me aprimorando para alguém que ele não reconheceria. À noite, quando a casa estava escura e Linda havia ido para a cama, sentava-me listas de redação, pessoas que eu precisava entrar em contato, coisas que eu precisava recuperar da casa, objetivos que eu queria para o meu futuro, mesmo que me assustassem. Era estranho como se sentia empoderador, planejando uma vida que não orbite a aprovação de outra pessoa. Parei de verificar as mídias sociais de Mark. Parei de reproduzir nossas memórias como fitas quebradas. Parei de me perguntar o que ele estava pensando, o que Jenna estava fazendo, o que todos os outros diriam quando descobriram. Não importava mais. Eu não estava lutando para recuperá-lo. Eu não estava lutando pelo respeito deles. Eu estava lutando pela minha própria liberdade, o tipo que você constrói com mãos estáveis, resiliência silenciosa e uma recusa em ser a reflexão tardia de alguém. Houve momentos em que o medo entrou. É claro que, tarde da noite, acordado no quarto de hóspedes, às vezes entrava em pânico, imaginando batalhas na corte, acusações cruéis, a perda de tudo que havia trabalhado tanto para proteger. Mas toda vez que o medo aumentava, eu me lembrava, eu já sobrevivi ao pior. Eu sobrevivi à humilhação. Eu sobrevivi à traição. Eu sobrevivi sendo apagado pelo homem que eu amava. Eu poderia sobreviver a isso também. E mais do que sobreviver, eu poderia reconstruir. Peça por peça, tijolo por tijolo, eu estava depositando a base de uma vida que não seria ditada por promessas quebradas ou a traição de outra pessoa. Eu não precisava da permissão de Mark. Eu não precisava da aprovação de Jenna. Eu nem precisava do mundo para me animar. Eu precisava apenas de mim mesmo. E isso, eu estava aprendendo, era mais do que suficiente. A princípio, nada parecia diferente na superfície. Mark ainda viveu sua vida como se nada tivesse mudado. Ele ainda postou fotos de eventos de trabalho, ainda exibia seu sorriso fácil em todas as fotos. E Jenna, ela não estava mais se escondendo. A conexão deles não era mais sussurrada a portas fechadas, foi desfilado como um distintivo de honra. Mas, embaixo daquela superfície brilhante, pequenas rachaduras estavam começando a se formar. E desta vez eles não estavam em mim, estavam nele. Tudo começou com pequenos inconvenientes. Mark ligou para uma tarde para perguntar sobre um pagamento que ele achava que havia feito, uma das contas conjuntas que costumávamos gerenciar juntos. Calmamente, eu disse a ele que ele precisaria verificar sua conta porque eu não estava mais supervisionando nossas finanças. Havia uma batida de silêncio na linha, como se ele estivesse recalibrando, tentando se encaixar nessa nova versão de mim na narrativa que ele havia construído. Não ofereci explicações. Eu não preenchi o silêncio. Eu o deixei sentar nele. Depois disso, as mensagens se tornaram um pouco mais frequentes. Perguntas sobre papelada, pedidos de coisas que ele não conseguiu encontrar, sugere que ele estava começando a perceber que não estava no controle da situação da maneira que assumirá. Enquanto isso, nos bastidores, Caroline continuou a trabalhar sua magia silenciosa. Ela apresentou os documentos legais necessários para proteger meus interesses sem derrubar a mão muito cedo.
Ela garantiu que as contas financeiras estivessem sendo divididas de acordo com os termos pré-app. Ela me guiou a reunir todas as evidências de que precisamos, metodicamente, estrategicamente, pacientemente. Mark não fazia ideia. Ele pensou que havia se mudado de maneira limpa, atualizou sua vida, atualizou sua felicidade. Mas a verdadeira felicidade não ocorre à custa da dignidade de outra pessoa. E a verdadeira liberdade não é construída em traição. Todo dia eu ficava um pouco mais forte, um pouco mais calmo, um pouco mais certo de que ir embora foi a melhor decisão que eu já tomei. O poder entre nós estava mudando. Não porque lutei mais alto, mas porque lutei mais inteligente. Comecei a recuperar pedaços da minha identidade. Voltei a aulas, algo que deixei de lado há anos enquanto apoiava as ambições de Mark. Passei fins de semana se voluntariando em um abrigo local, conectando-se a pessoas que valorizavam a bondade sobre o status. Encheguei meus dias de trabalho, risos, com pequenos momentos sagrados de cura. Quanto mais eu construía uma vida sem ele, menos espaço ele ocupava em meu coração, quanto menos suas escolhas definiram meu valor. As pessoas começaram a perceber. Em uma reunião de bairro, Linda me arrastou para um fim de semana, um velho amigo me puxou para o lado e disse: "Você parece diferente, mais leve, mais forte." Eu sorri, realmente significando e disse: "Eu sou." Enquanto isso, os sussurros sobre Mark e Jenna começaram a se espalhar, não porque eu disse qualquer coisa, mantive minha dignidade intacta, mas porque a verdade tem uma maneira de surgir sem precisar de ajuda. Os colegas de trabalho notaram a rapidez com que Jenna se inseriu na vida pessoal e profissional de Mark. Amigos notaram como Mark parecia distraído, ansioso, não a imagem brilhante do sucesso que ele havia pintado. Até os conhecidos mútuos começaram a fazer perguntas tranquilas e cuidadosas, imaginando se talvez, apenas talvez, houvesse mais na história do que Mark havia liderado. Eu não respondi. Eu não o defendi. Eu não expliquei. Eu simplesmente sorri, o tipo de sorriso que sabe segredos é mais seguro quando mantido perto e avançou. Não era sobre vingança. Não se tratava de fazê-lo machucar o jeito que ele me machucou. Era sobre ficar em minha própria verdade sem precisar de permissão de mais ninguém. Mark estava escorregando, e ele nem percebeu. Ele havia trocado algo real por algo superficial. E as consequências dessa escolha estavam começando a ecoar mais alto do que qualquer palavra que eu poderia ter falado. Eu não estava me gabando. Eu não estava comemorando. Eu estava simplesmente vivendo totalmente, livremente e sem medo. E, ao fazer isso, eu estava conquistando uma vitória muito mais doce do que qualquer espetáculo público jamais poderia oferecer. Porque o maior poder não está provando que alguém é errado. Está provando para si mesmo que você sempre foi suficiente, mesmo quando eles não conseguiram vê-lo. E agora, finalmente, eu estava começando a vê-lo também. O confronto não aconteceu do jeito que eu costumava imaginar durante aquelas noites longas e dolorosas. Não houve partidas gritando, lágrimas, pedidos desesperados para explicações. Quando finalmente chegou, era silencioso, nítido e final, como geralmente são os finais reais. Aconteceu no funeral de Mark. A vida tem uma maneira de oferecer fechamento nas formas que você nunca espera. Seu coração cedeu de repente, um enorme ataque cardíaco, disseram eles. Não houve doença prolongada, nenhum declínio lento. Um momento, ele estava de pé, respirando, planejando outro futuro que não me incluía. E no próximo, ele se foi. Não chorei quando recebi a notícia. Sentei-me na cozinha de Linda, segurando o telefone na minha mão muito tempo depois que a ligação terminou, não sentindo nada. Sem raiva, sem alívio, sem tristeza esmagadora, apenas um vazio pesado e dolorido. Quando o dia do funeral chegou, eu sabia que tinha que ir. Não para ele, nem mesmo para o fechamento, por mim mesmo. Vesti um vestido preto simples, prendi o cabelo de volta ordenadamente e não usava joias, exceto pelo meu anel de casamento, o único símbolo que eu havia apreciado e agora usava como um lembrete de tudo que havia sobrevivido. Linda se ofereceu para vir comigo, mas eu balancei a cabeça. Isso era algo que eu precisava enfrentar sozinho. A funerária estava lotada. Mark tinha sido apreciado, bem conectado. Os rostos que eu não via há anos encheram os bancos. Colegas, velhos amigos, familiares que escolheram silenciosamente os lados quando nosso casamento desmoronou.
Entrei em um assento perto das costas, despercebido pela maioria. Eu não precisava estar na frente e no centro. Eu não precisava fazer o luto por ninguém. O serviço era exatamente o que você esperaria: polido, respeitoso, cheio de palavras sobre o que era um homem bom. Ninguém mencionou a traição, as mentiras, os destroços que ele deixou para trás. A morte tem uma maneira de fazer santos com os pecadores. Sentei-me lá, quieto e silencioso, deixando as palavras lavarem sobre mim sem nunca afundar. E então ela entrou. Jenna, vestida com um vestido preto apertado que era muito revelador para a ocasião, os saltos clicando alto no chão de ladrilhos. Cabeças viradas, sussurros ondearam pela sala. Ela não inclinou a cabeça. Ela não parecia triste. Ela parecia presunçosa, como uma mulher que acreditava ter vencido. Seus olhos examinaram a sala até que me encontraram. E então o sorriso, o pequeno e cruel enrolamento de seus lábios que dizia mais do que as palavras jamais poderia. Por um momento, o antigo eu, a versão quebrada e humilhada de mim mesma, quase encolhida sob o peso de seu olhar. Quase. Mas então me lembrei de quem me tornei. Lentamente, calmamente, eu me levantei. Eu me mudei pela multidão sem correr, sem vacilar. Cheguei à minha bolsa e puxei o documento dobrado que eu havia levado comigo como um talismã desde que o encontrei, o acordo pré-nupcial. Eu me aproximei de Jenna com a mesma graça que ela pensou que havia roubado de mim. Ela me observou vir, confusão piscando brevemente em seus olhos fortemente inventados. Parei na frente dela, perto o suficiente para que a sala silencie, perto o suficiente para o momento para se esculpir permanentemente na memória de todos. Sem uma palavra, estendi o papel em sua direção. Ela hesitou, então o dos meus dedos com um sorriso que já estava começando a vacilar. Quando ela se desenrolou, fiquei parado. As mãos calmamente dobraram na minha frente, observando-a ler as palavras que explicaram sua derrota. Seu rosto empalideceu, as mãos tremeu. Ela olhou para mim, a boca se abrindo um pouco. Talvez para protestar, talvez para implorar, talvez negar. Não importava. Não dei a ela a satisfação de uma única palavra. Eu simplesmente me virei e fui embora. Os murmúrios ficaram mais altos atrás de mim, uma maré crescente de realização se espalhando pela sala. Mas eu não olhei para trás. Eu não precisava. Saí para a luz do sol, deixando a porta balançar atrás de mim, deixando o passado e todos se apegarem exatamente a ela, exatamente onde ela pertencia, por dentro. Naquele momento, sob o céu azul claro, percebi que não precisava de vingança. Eu não precisava de desculpas. Eu não precisava de ninguém para entender minha dor. Eu tinha entregue minha verdade sem levantar minha voz, sem derramar uma lágrima. E essa foi a verdadeira vitória. A mulher que uma vez implorou por amor, que uma vez se tornou pequena para ser escolhida, se foi. Em seu lugar estava alguém inquebrável, alguém livre. A justiça nem sempre vem com anúncios altos ou luzes brilhantes. Às vezes, é mais silencioso, quase elegante, como o fechamento de um capítulo final que ninguém mais percebe que terminou. Após o funeral, não havia cenas dramáticas, confissões chorosas, nenhuma desculpa noturna. Jenna ficou para trás na recepção com os outros, sorrindo firmemente, fingindo que nada havia acontecido. Mas eu sabia, e logo ela saberia a extensão total do que havia perdido. As semanas seguintes se desenrolaram com uma calma estranha. Eu não procurei ninguém. Eu não precisava. Caroline tinha tudo preparado. Passo a passo, exatamente como planejamos. A leitura do testamento ocorreu em uma sombra sala de conferências no centro da cidade, com a presença de um punhado de membros da família, alguns dos parceiros de negócios de Mark, para surpresa de ninguém, Jenna. Ela entrou na sala, usando óculos de sol caros e uma bolsa de grife, irradiando a confiança de alguém com certeza de que estava prestes a herdar a vida em que havia lutado tanto para se inserir. Sentei-me em silêncio no canto, minhas mãos dobradas perfeitamente no meu colo. Eu não precisava falar. Os documentos faria isso por mim. O advogado, um homem de cabelos grisalhos com olhos gentis e uma voz paciente, começou a ler os desejos de Mark. Alguns pequenos presentes para sobrinhas e sobrinhos, doações para algumas instituições de caridade com as quais ele se importava e, em seguida, a parte que todo mundo estava esperando, a distribuição de ativos.
A postura de Jenna endireitou. Eu podia vê-la quase vibrando com antecipação. Mas quando o advogado explicou, claramente e sem fanfarra, que a totalidade da propriedade de Mark, toda a propriedade, toda a conta, todo investimento, passaria apenas para mim com base nos termos vinculativos de nosso acordo pré-nupcial, algo notável aconteceu. A cor drenada do rosto de Jenna tão rápido que pensei que ela poderia desmaiar. Ela se inclinou para a frente em sua cadeira, gaguejando: "Isso não é possível." Mark prometeu. O advogado nem piscou. Ele calmamente apontou para o acordo assinado, notado e arquivado anos antes de Jenna entrar em cena. De acordo com este documento, disse ele, tocando no papel gentilmente, qualquer relacionamento extraconjugal anulou a reivindicação de Carter de ativos compartilhados. O acordo é legalmente vinculativo. A senhora Carter mantém a propriedade total. O silêncio engoliu a sala. Fiquei quieto, sentindo todo o olho pisando entre Jenna e eu. Mas eu não me gabou. Eu não sorri. Eu apenas sentei lá, digno e calmo, a silenciosa personificação da justiça, percebeu. Jenna tentou protestar. Ela argumentou, implorou, insistiu que era devido a alguma coisa, qualquer coisa. Mas a lei não se importava com as promessas sussurradas em segredo. A lei se importava com o que foi escrito, assinado e selado. No final, Jenna saiu daquela sala com nada além de um sonho quebrado e uma reputação manchada. Ela não era a amante vitoriosa que se afastou com o prêmio. Ela era uma nota de rodapé para um homem que deixará uma bagunça para trás e nem sequer estava vivo para limpá-lo. Saí para o ar fresco da tarde, me sentindo mais leve do que em anos. Não porque eu tinha vencido. Não porque eu havia devolvido a casa, as contas, os ativos, mas porque eu havia me retirado. Eu havia sobrevivido à humilhação. Eu havia sobrevivido à traição. E agora, de pé sob o céu aberto, eu havia sobrevivido ao acerto de contas finais. Nenhuma quantia de dinheiro poderia medir o que isso significava. Durante anos, eu acreditava que o amor significava sacrifício, mesmo quando doía, mesmo quando isso me diminuiu. Mas o amor verdadeiro, do tipo que eu estava aprendendo a ter por mim mesmo, não exige que você desapareça para deixar outra pessoa confortável. O amor verdadeiro diz ficar, crescer, proteger seu coração. A justiça, ao que se trata, não era sobre ver alguém sofrer. Não era sobre vingança. Era finalmente saber meu valor e ver-lo honrado de maneiras que nenhuma traição poderia apagar. Enquanto eu caminhava para o meu carro, vislumbrei minha reflexão na janela. Eu parecia mais velho do que tinha antes de tudo isso. Havia linhas finas ao redor dos meus olhos, uma nova firmeza na minha boca. Percebi minha reflexão no copo enquanto caminhava para o meu carro. Antes de tudo isso, eu não parecia tão velho. Minha boca tinha uma nova dureza, e havia vincos sutis ao redor dos meus olhos. No entanto, também parecia mais resiliente, entrincheirado e imperturbável. A mulher estava olhando de volta para mim quando sorri. Ela nunca se degradou na luta por sua honra. Ela não precisou gritar sobre isso, pois havia ressuscitado das cinzas. E, ao fazer isso, ela firmou um triunfo que ninguém, nem mesmo a morte, poderia levar. As semanas após a leitura da vontade foram silenciosas, não bastante silenciosas, mas serenas de uma maneira que eu não sentia há muito tempo. Sem sorrisos forçados a jantares desajeitados, sem desacordos noturnos e sem ser cauteloso em torno de um homem que já havia se decidido muito antes de eu. Minha vida foi completamente minha pela primeira vez em muito tempo. Trabalho, terapia e pequenos prazeres, como fazer longas caminhadas e testar receitas, coisas que nunca tive tempo quando casadas, eram todas parte do meu dia intencional. Cada pequena ação parecia recuperar a terra que havia sido perdida devido a anos de tristeza e sacrifícios silenciosos. Então, uma tarde, o passado interrompeu. Não da maneira que eu havia previsto, mas de uma maneira não sabia que esperava. Era Evelyn Carter, minha sogra. Evelyn estava no funeral de Mark na última vez que a vi. Não tínhamos palavras reais, apenas acenos distantes e distantes. Eu não previ mais. Evelyn sempre foi cegamente, às vezes cruelmente, fiel a Mark. Todos os homens têm seus caminhos, queridos, disse ela, descartando quaisquer sinais de discórdia em nosso casamento. É um aspecto normal do casamento.
Agora, no entanto, ela ficou na porta de Linda com uma lata de biscoitos na mão como um sacrifício pela paz. Eu congelei por um segundo. O impulso de me defender contra qualquer julgamento que possa seguir ressurgido como um antigo reflexo. No entanto, também senti uma atração mais suave. Um lembrete de que a recuperação nem sempre é o que você antecipa. Eu puxei a porta para abrir. Eu respondi, Evelyn, e fiquei surpreso com quão composta minha voz soou. Oi? Ela parecia frágil e mais velha do que eu me lembrava. Ela tinha sacos pesados sob os olhos e seus cabelos normalmente sem falhas amarrados em um rabo de cavalo bagunçado. Desconfortavelmente, ela agarrou a lata como um escudo. Ela acrescentou, espero que não seja tarde demais, com um pouco de rachadura em sua voz. Eu só queria falar. Depois de um breve momento de hesitação, me afastei para deixá-la entrar. Estávamos sentados na mesa da cozinha de Linda, onde eu gradualmente montou minha vida novamente. Era o mesmo onde eu havia planejado, enlouquecido e recuperado. Sem abri-lo, Evelyn colocou a lata entre nós. Eu lhe devo um pedido de desculpas, ela acabou respondendo, seu olhar focou no grão de madeira desgastado pela mesa. Para tudo. As palavras estavam entre nós, estrangeiras e pesadas. Eu não vi, ela acrescentou com uma voz trêmula. Eu não estava disposto a observar. Eu argumentei que talvez não fosse real se eu ignorasse. Talvez meu filho não fosse o cara que ele cresceu, mas ainda assim o garoto que eu criei. Senti feridas antigas mexendo, mas não reabrindo quando respirei fundo. Calmamente, você o amou, eu murmurei. É difícil ver a verdade sobre as pessoas que amamos. Ela sentiu, os olhos brotando de lágrimas. Sussurrando, eu deveria ter ficado ao seu lado, disse ela. Não por seus erros. A espera foi longa e dolorosa. Para defender a fortaleza que eu havia erguido em volta do meu coração, uma parte de mim queria fugir. No entanto, uma parte mais ousada percebeu que permitir que os indivíduos apropriados voltem às vezes pode ser um elemento necessário da verdadeira cura. Quando eu disse, agradeço você por vir, eu quis dizer isso. Hesitante, ela se estendeu pela mesa e tocou delicadamente minha mão. Ela não tinha certeza de sua permissão, como visto por seu toque hesitante. Ficamos lá por um longo tempo. Éramos duas mulheres que estavam ligadas não apenas pela tristeza, mas também por carinho por uma pessoa que nos decepcionara de várias maneiras. Nem tudo isso foi apagado. Os anos de dor não foram desfeitos por ela. No entanto, foi um começo. Evelyn colocou a lata de biscoito em minhas mãos antes de partir. Ela conseguiu um sorriso fraco enquanto continuava, eu não sabia mais o que trazer. Você sempre amou minha pasta de aveia. Eu realmente ri, o que nos surpreendeu. Eu disse, ainda assim, enquanto ela desceu as escadas e desapareceu na luz da noite. Algo resolvido no meu intestino. Paz, mas não uma resolução perfeita ou uma restauração completa. Evelyn não estava voltando à minha vida para compensar o que havia acontecido. Ela não estava pedindo que eu esquecesse. Ela era J.U.S. dando uma mão amiga. E tive forças para escolher como aceitá-lo desta vez. Eu era capaz de ficar alto sem a aprovação dos outros. No entanto, acontece que ser alto não equivalia a ficar sozinho. Parecia que certas pontes valiam a pena atravessar novamente. Para mim, não para eles. Como a tinta nova em madeira desgastada, novos momentos foram adicionados à antiga agonia todos os dias durante meses. Em certos dias, as lembranças do meu casamento me levaram como um vento frio da qual eu não conseguia me livrar completamente. Em outros dias, Mark estava completamente ausente dos meus pensamentos. Sem saber quando aconteceu, a angústia que anteriormente me devorou gradualmente diminuiu para um nível que eu poderia suportar sem isso me quebrar. Quando eu finalmente voltei ao banco ao lado do mar, onde Mark e eu costumávamos sentar nos primeiros anos de nosso casamento, era uma tarde fria e crocante. No pano de fundo de mil memórias, era um desses locais. Um local onde o riso havia reverberado no ar salgado e onde os votos já haviam sido murmurados sob um sol abaixador. Eu não tinha voltado a sofrer. Eu não estava aqui para segurar o passado. Era hora de deixar ir, então eu vim. Não com amargura ou raiva, mas com bondade. Na minha frente, o oceano se estende para sempre, vibrante e inquieto.
As faixas de estranhos foram suavizadas quando as ondas rasgavam a praia, puxando a areia. Percebi algo enquanto os observava que não estava preparado para reconhecer até agora. Nada permanece constante. Não o amor, nem a terra, nem a maré. Não é traição mudar. É uma questão de sobrevivência. Fechei os olhos e sentei no assento, puxando meu casaco para mais perto do vento. A garota que eu tinha estado quando Mark declarou seu amor por mim veio à mente. Otimista, confiável e cheia de esperanças de que ela não tinha ideia de que acabaria por dar, peça por peça. Eu refleti sobre a mulher que chorou no sofá de Linda porque ela se sentiu inadequada e que ela havia falhado. Então eu imaginei a senhora sentada aqui hoje, sem arrasada, firme e com cicatrizes. Eu não precisava agir como se nada desse errado. Não, não foi. As ações de Jenna e Mark foram duras. Embora fosse egoísta, não me caracterizou. A traição deles revelou tudo sobre eles. Minha sobrevivência foi um reflexo perfeito de quem eu era. Cheguei à minha bolsa, puxei-a para o meu colo e descobri minha alcance de casamento, a coisa que eu havia lotado. Senti as pequenas esculturas suavizadas pelo tempo enquanto rolava na ponta dos dedos. Incerto do que fazer com isso, eu o segurei até agora. Uma parte de mim estava preocupada com o fato de que, se eu o deixasse, os aspectos positivos da vida que eu criei com Mark seriam perdidos de alguma forma. Embora ele os tenha ignorado, eles eram os pedaços genuínos. No entanto, enquanto eu sentava lá com o vento puxando meu cabelo e a terra me sentindo sólida debaixo de mim, cheguei a uma realização. O amor que ofereci não é apagado ao deixar ir. Os sacrifícios, a esperança e a lealdade não são apagados. Eu mereço dar esses itens a alguém que os valoriza, então isso os respeita. Acima de tudo, sou digno de dar-lhes para mim mesma. Respirei fundo e firme, fiquei de pé e passei até a beira da água. As ondas eram vorazes e ansiosas enquanto lidavam contra a praia. Eu dei ao anel um olhar final, disse uma despedida gentil da versão de mim mesma que permaneceu muito tempo pelas razões erradas, não marcar, e deixá-lo cair da minha mão. Ele pegou brevemente o sol, um pouco de ouro contra o azul e depois desapareceu, engolido pelo oceano. Eu observei por um longo tempo quando o horizonte se tornou mais largo e mais largo até a constrição no meu peito começou a desistir. Não me senti vazio quando voltei para o carro. Eu me senti mais leve. Meus tornozelos não estavam mais vinculados pelo passado. Eu fui moldado pela narrativa em parte. Mas eu não seria definido pela narrativa. Eu estava apaixonado. Eu fui derrotado. Eu tinha reconstruído. Agora eu estava trabalhando em um novo capítulo. Um não onerado por votos não realizados ou ferimentos passados. Um que eu escrevi para mim. Acabei de ter minha própria força comigo quando voltei para minha nova vida e longe da água. Mas também parecia mais forte, enraizado, inabalável. Eu sorri para a mulher olhando de volta para mim. Ela havia lutado por sua dignidade sem nunca se abaixar. Ela se reconstruiu de cinzas sem precisar gritar sobre isso. E, ao fazer isso, ela reivindicou uma vitória que ninguém jamais poderia tirar, nem mesmo a morte. As semanas após a leitura de vontade passou em silêncio, não em silêncio exatamente, mas pacífico de uma maneira que eu não havia experimentado há anos. Não há argumentos tarde da noite, sem sorrisos forçados para jantares desajeitados, sem caminhar com cascas de ovos em torno de um homem que já havia tomado sua decisão muito antes de eu alcançá-lo. Pela primeira vez em muito tempo, minha vida pertencia-lhe para mim. Enxerguei meus dias de propósito, trabalho, terapia, pequenas alegrias como longas caminhadas e receitas que nunca tive tempo para quando me casei. Todo ato minúsculo parecia ter território de recuperação que havia sido perdido em anos de sacrifício e tristeza silenciosa. E então, uma tarde, o passado veio bater. Não da maneira que eu esperava, mas de uma maneira que eu nem sabia que esperava. Era minha sogra, Evelyn Carter. A última vez que vi Evelyn foi no funeral de Mark. Tínhamos trocado acenos educados e distantes, mas sem palavras reais. Eu não esperava mais nada. Evelyn sempre foi leal a Mark, cegamente, às vezes dolorosamente. Mesmo quando as rachaduras mostraram em nosso casamento, ela os ignorou com comentários como: "Todos os homens têm seus caminhos, queridos. É apenas parte do casamento."
Mas agora ela estava de pé na varanda de Linda, segurando uma lata de biscoitos como uma oferta de paz. Por um momento, eu congelei. Os velhos instintos começaram, o desejo de me proteger, de se proteger contra qualquer julgamento que possa vir a seguir. Mas algo mais suave também puxou para mim. Um lembrete de que a cura nem sempre vem na forma que você espera. Eu abri a porta. Evelyn, eu disse, surpreso com quão firme minha voz soou. Oi? Ela parecia mais velha do que eu lembrava, mais frágil. Seus cabelos geralmente imaculados eram puxados para trás em um coque solto, e havia olheiras sob os olhos. Ela agarrou a lata desajeitadamente, como se fosse um escudo. Espero que não seja tarde demais, disse ela, a voz quebrando um pouco. Eu só queria falar. Hesitei apenas por um segundo e depois me afastei para deixá-la entrar. Sentamos na mesa da cozinha de Linda, a mesma em que eu havia reconstruído minha vida por peça. O mesmo onde eu chorei, planejado e curado. Evelyn colocou a lata entre nós, mas não a abriu. Eu devo a você um pedido de desculpas, disse ela finalmente, olhos fixos no grão de madeira gasto da mesa. Para tudo. As palavras penduradas entre nós, pesadas e desconhecidas. Eu não vi, continuou ela, tremendo de voz. Eu não queria ver. Pensei que se eu o ignorasse, talvez não fosse real. Talvez meu filho ainda fosse o garoto que eu criei, não o homem que ele se tornou. Eu engoli com força, sentindo feridas velhas mexendo, mas não reabrindo. Você o amava, eu disse calmamente. É difícil ver a verdade sobre as pessoas que amamos. Lágrimas encheram os olhos e ela sentiu. Eu deveria ter ficado ao seu lado, ela sussurrou. Não por seus erros. A espera foi longa e dolorosa. Para defender a fortaleza que eu havia erguido em volta do meu coração, uma parte de mim queria fugir. No entanto, uma parte mais ousada percebeu que permitir que os indivíduos apropriados voltem às vezes pode ser um elemento necessário da verdadeira cura. Quando eu disse, agradeço você por vir, eu quis dizer isso. Hesitante, ela se estendeu pela mesa e tocou delicadamente minha mão. Ela não tinha certeza de sua permissão, como visto por seu toque hesitante. Ficamos lá por um longo tempo. Éramos duas mulheres que estavam ligadas não apenas pela tristeza, mas também por carinho por uma pessoa que nos decepcionara de várias maneiras. Nem tudo isso foi apagado. Os anos de dor não foram desfeitos por ela. No entanto, foi um começo. Evelyn colocou a lata de biscoito em minhas mãos antes de partir. Ela conseguiu um sorriso fraco enquanto continuava, eu não sabia mais o que trazer. Você sempre amou minha pasta de aveia. Eu realmente ri, o que nos surpreendeu. Eu disse, ainda assim, enquanto ela desceu as escadas e desapareceu na luz da noite. Algo resolvido no meu intestino. Paz, mas não uma resolução perfeita ou uma restauração completa. Evelyn não estava voltando à minha vida para compensar o que havia acontecido. Ela não estava pedindo que eu esquecesse. Ela estava apenas dando uma ajuda. E tive forças para escolher como aceitá-lo desta vez. Eu era capaz de ficar alto sem a aprovação dos outros. No entanto, acontece que ser alto não equivalia a ficar sozinho. Parecia que certas pontes valiam a pena atravessar novamente. Para mim, não para eles. Como a tinta nova em madeira desgastada, novos momentos foram adicionados à antiga agonia todos os dias durante meses. Em certos dias, as lembranças do meu casamento me levaram como um vento frio da qual eu não conseguia me livrar completamente. Em outros dias, Mark estava completamente ausente dos meus pensamentos. Sem saber quando aconteceu, a angústia que anteriormente me devorou gradualmente diminuiu para um nível que eu poderia suportar sem isso me quebrar. Quando eu finalmente voltei ao banco ao lado do mar, onde Mark e eu costumávamos sentar nos primeiros anos de nosso casamento, era uma tarde fria e crocante. No pano de fundo de mil memórias, era um desses locais. Um local onde o riso havia reverberado no ar salgado e onde os votos já haviam sido murmurados sob um sol abaixador. Eu não tinha voltado a sofrer. Eu não estava aqui para segurar o passado. Era a hora de deixar ir, então eu vim. Não com amargos ou raiva, mas com bondade. Na minha frente, o oceano se estende para sempre, vibrante e inquieto. As faixas de estranhos foram suavizadas quando as ondas rasgavam a praia, puxando a areia.
Percebi algo enquanto os observava que não estava preparado para reconhecer até agora. Nada permanece constante. Não o amor, nem a terra, nem a maré. Não é traição mudar. É uma questão de sobrevivência. Fechei os olhos e sentei no assento, puxando meu casaco para mais perto do vento. A garota que eu tinha estado quando Mark declarou seu amor por mim veio à mente. Otimista, confiável e cheia de esperanças de que ela não tinha ideia de que acabaria por dar, peça por peça. Eu refleti sobre a mulher que chorou no sofá de Linda porque ela se sentiu inadequada e que ela havia falhado. Então eu imaginei a senhora sentada aqui hoje, sem arrasada, firme e com cicatrizes. Eu não precisava agir como se nada desse errado. Não, não foi. As ações de Jenna e Mark foram duras. Embora fosse egoísta, não me caracterizou. A traição deles revelou tudo sobre eles. Minha sobrevivência foi um reflexo perfeito de quem eu era. Cheguei à minha bolsa, puxei-a para o meu colo e descobri minha alcance de casamento, a coisa que eu havia lotado. Senti as pequenas esculturas suavizadas pelo tempo enquanto rolava na ponta dos dedos. Incerto do que fazer com isso, eu o segurei até agora. Uma parte de mim estava preocupada com o fato de que, se eu o deixasse, os aspectos positivos da vida que eu criei com Mark seriam perdidos de alguma forma. Embora ele os tenha ignorado, eles eram os pedaços genuínos. No entanto, enquanto eu sentava lá com o vento puxando meu cabelo e a terra me sentindo sólida debaixo de mim, cheguei a uma realização. O amor que ofereci não é apagado ao deixar ir. Os sacrifícios, a esperança e a lealdade não são apagados. Eu mereço dar esses itens a alguém que os valoriza, então isso os respeita. Acima de tudo, sou digno de dar-lhes para mim mesma. Respirei fundo e firme, fiquei de pé e passei até a beira da água. As ondas eram vorazes e ansiosas enquanto lidavam contra a praia. Eu dei ao anel um olhar final, disse uma despedida gentil da versão de mim mesma que permaneceu muito tempo pelas razões erradas, não marcar, e deixá-lo cair da minha mão. Ele pegou brevemente o sol, um pouco de ouro contra o azul e depois desapareceu, engolido pelo oceano. Eu observei por um longo tempo quando o horizonte se tornou mais largo e mais largo até a constrição no meu peito começou a desistir. Não me senti vazio quando voltei para o carro. Eu me senti mais leve. Meus tornozelos não estavam mais vinculados pelo passado. Eu fui moldado pela narrativa em parte. Mas eu não seria definido pela narrativa. Eu estava apaixonado. Eu fui derrotado. Eu tinha reconstruído. Agora eu estava trabalhando em um novo capítulo. Um não onerado por votos não realizados ou ferimentos passados. Um que eu escrevi para mim. Acabei de ter minha própria força comigo quando voltei para minha nova vida e longe da água.